Então a filosofia se faz relevante principalmente porque ela faz perguntas que muitas vezes as pessoas não fazem no seu senso comum do dia a dia. O filósofo é um sujeito que é treinado profissionalmente para pensar. Mas como assim treinado? Você vai lendo filósofos e você vai discutindo com os textos e você vai respondendo problemas que eles apresentam, discordando, defendendo. E então a filosofia se faz relevante porque inclusive ela coloca perguntas que são perguntas produtivas, né? Que afetam as pessoas, seja existencialmente, espiritualmente, politicamente, afetivamente, socialmente. Ao longo da Idade Média, aí você tem um espaço físico maior, uma descentralização. Então, é claro, São Tomás de Aquino dava lá na Sorbonne, então ele era um cara famoso entre as pessoas que participavam daquele ambiente. Ou mesmo dentro de conventos, né? Porque eram muito... O próprio São Tomás era dominicano. Então, assim... agora, se você pula, por exemplo... Você vai para o século XVII... Os filósofos são membros da elite... Muitos deles ricos... Bem formados... Estão envolvidos, inclusive, com o nascimento da ciência. Então, pensando na tua resposta... Ao longo da história, os filósofos que ficaram famosos, que chegou até nós, eram famosos. Então os livros foram publicados e outros discutiam ele, xingavam ou concordavam, e acabou se constituindo numa massa que chegou até nós. Agora, hoje no Brasil, eu diria para você, o Brasil hoje vive uma situação um pouco parecida com a França, porque na França... Filósofos são celebridades desde os anos 60. Então, ir na televisão, dar autógrafo, sabe? Desde o tempo do Sartre. É recente. Em comparação ao Brasil, filósofo virou celebridade, sei lá, nos últimos 10 anos. E aí mudou a posição, porque... Imagina, quando eu deixei a medicina no 5º ano para ser filósofo, todo mundo achava que eu estava maluco. Contra o caminho... É um baita de um comunicador, pensador, questionador, robusto pra caramba. Mas tem algum momento que um sábio fala não sei? Ou um filósofo fala assim não sei? Isso é comum? Quando você não sabe o que acontece, você busca isso onde, você diz não sei. Isso é comum uma pessoa falar não sei. Porque parece que todos os filósofos, eles sabem de tudo. Eles costumam falar assim, não sei. É porque acho que tem níveis, nessa sua pergunta tem níveis diferentes de problemática. O Sócrates, por exemplo, foi imortalizado com a ideia de quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Então, o não sei da filosofia pode ser uma resposta muito profunda. Inclusive como resultado de várias tentativas de saber que vai construindo aquilo que em filosofia chama de ignorância douta, ou docta ignorância. Que é a ignorância daquele que sabe muito mais do que a maioria e, portanto, tem muito menos certeza do que a maioria. Porque quem tem muita certeza é normalmente porque leu pouco. Perfeito. Certo? Ou porque pensa pouco, então... E não sofre muito, né? É, isso mesmo. Então tem aquela ideia fechada... Acha que resolveu tudo com 2 frases e ele tem e que é muito comum hoje porque as redes sociais colocam todo mundo para pensar, né? Então eu acho que existe o não sei nesse nível, que é inclusive discutido pelo próprio Pascal, que foi meu objeto de doutorado, discutido pelo Sócrates, discutido pelo Kierkegaard. Ou seja, existem filósofos que deram atenção especificamente a esta situação.